Uma coisa impressionante que a Anitta fez, aliás, mais uma coisa impressionante que a Anitta fez, foi conseguir estar no foco das notícias, mesmo com o debate aí da escala 6x1, 5x2, 4x3. Ela trouxe o questionamento para falar sobre a Beth, né? Não sou juiz de ninguém, não tô tacando pedra em ninguém. A gente tem que focar em resolver a questão, né, que é muito séria. Tá acabando com a economia do país, tá acabando com a vida do pobre que acha que vai mudar de vida porque vê as pessoas ali postando que tá ganhando e etc. Tá acabando com a vida dessas pessoas, né, que estão ficando sem dinheiro, tá acabando com o entretenimento do país, as pessoas estão sem dinheiro para sair, para ir num cinema, para ir num restaurante. Por conta disso, o governo é quem deveria ter esse senso, né? E fazer esse movimento. Porém, se a maioria das pessoas no governo fossem show, nós não estávamos com tanto problema no país, né? O país estava show. O país não tá show. Então, a gente já entende aí, não vamos generalizar, porque com certeza tem gente bacana no governo, mas com certeza a maioria não tá bacana no governo, porque se tivesse, o país estava maravilhoso e não é o caso. Sobre o como a gente deve se questionar em relação à Beth, falando dos influenciadores em geral que divulgam a Beth e trazendo esse questionamento do impacto que a Beth tem hoje, principalmente nas famílias pobres. Se você pensar, todo lugar que você olha hoje tem Beth. Você liga a TV, tem Beth, você vai assistir o YouTube, tem Beth, você abre o Instagram, tem Beth, o TikTok tem Beth. Tudo é Beth. E uma coisa assim que me dá um pouco de ranço é as pessoas que divulgam Beth e falam: jogue com consciência, precisa ser maior de idade. Ai meu Deus, se fosse tão simples assim, as propagandas de cigarro não tinham caído, né? Elas eram a ascensão ali, acho que na época de 90. E muitas pessoas começaram a fumar nessa época por causa da influência dessas propagandas que achavam aqueles homens fumando, lindo, né? E aí começava a fumar por causa das propagandas de cigarro. E elas foram banidas pelo simples fato que influência funciona, publicidade funciona, o poder de repetição funciona. Sempre funcionou e sempre vai funcionar. Você já parou para se questionar o porquê de ter tantas influenciadoras hoje? Ou o porquê dessas influenciadoras ganharem tanto dinheiro? E mesmo as que não divulgam bets ali ainda conseguem ganhar bastante dinheiro, porque quando elas vão lá e falam assim: essa blusa que eu tô usando aqui, se você quiser, o link tá aqui. E aí, às vezes, ela ganha ali uma comissão para conseguir vender essa blusa. As pessoas querem usar o que essa pessoa tá usando. Tem aí, ela, às vezes, 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 50 milhões de seguidores. Isso acontece com a roupa que as pessoas usam, a maquiagem, o carro. É um pouco mais difícil, porque daí você já tem que ter um padrão mais alto, né? Ou um joguinho, que a pessoa fala assim: quer ganhar um dinheiro? Vem aqui, pega esse jogo aqui, ó. Você vai ganhar aqui 2 cliques. Você ganha 100 reais, é muito rápido. Você coloca 5 e ganha 100, paga o churrasco aí do final de semana, paga a gasolina, o sorvete, o lanche. Isso funciona e funciona tão bem que as bets estão crescendo. A cada ano que passa, elas giram mais dinheiro. Mesmo com essa regularização agora, né, que a diferença é que agora as bets pagam imposto para o governo do Brasil, elas estão crescendo muito. E da onde que sai esse dinheiro? Você já parou pra pensar que quando a Beth financia um futebol, ela tá colocando dinheiro lá em um clube de futebol, por exemplo? Alguém tá pagando essa conta. Então, se a Beth dá ali, sei lá, 10 milhões pra um time de futebol, esses 10 milhões aqui tá saindo de alguém. E tá saindo das pessoas que jogam. Eu sei que tem gente que fala assim: ah, eu ganhei, eu entrei, eu já vi comentário assim: faço o meu e saio, é só não ter ganância. Mas na prática não funciona assim, porque se não tivesse muita gente perdendo, não tinha um bocado de gente ganhando, né? Inclusive as grandes emissoras de TV, influenciadores, apresentadores, né? E por aí vai. Você lembra quando você era criança? Ou, aliás, você lembra, se você era criança ali entre os anos 90 e 2000, que entre um desenho e outro sempre tinha muita propaganda de brinquedo. Ah, era Barbie, não sei o quê. Era o carrinho com a pista, não sei do quê. E com o tempo isso aí foi proibido. Inclusive é por isso que a Globo parou de passar desenho, entrou ali, né, a Fátima Bernardes e muita gente
criticou isso muito tempo, porque preferia o desenho que passava ali na hora do almoço, inclusive eu. E assim, a gente via aquelas propagandas na época e a gente desejava aqueles brinquedos que antes a gente nem sabia que existia. E aí a criança queria porque queria aquele brinquedo. Era o poder de influência, mesmo você sendo uma criança que não tinha acesso à internet. Só que hoje é inegável que a gente vive algo muito maior, porque antes esse poder ele era centralizado ali nas grandes mídias. Hoje não, hoje é dividido, né? Se você entra para assistir um streamer, tá lá o anúncio. Se você gosta de um jogador, ele tá lá falando disso. Se você gosta de um influenciador, tá lá. Um festival, tá lá. Tudo tá lá. Parece que a gente vive em um anúncio infinito de bet. Porque é essa sensação, parece que você pula um anúncio de bet aqui pra cair em outro ali, e aí você entra no Instagram e vê outro, aí você entra no YouTube e vê outro, e fala, meu Deus, meio não aguento mais ver coisa de bet, é isso. Por quê? Por que eles investem tanto em anúncio? Porque tá dando dinheiro. Se você vê um anúncio ali sendo passado pra você repetidamente, você pode ter certeza que aquilo ali tá dando lucro, seja de bet ou não. E é por isso também, sabe, que me dá um pouco de ranço, que além da pessoa, assim, divulgar, ela ainda fica, jogue com responsabilidade, joga com aquele dinheiro que tá sobrando, né? Eu acho que essa é uma forma das pessoas conseguirem ficarem mais em paz com as coisas que elas tá fazendo ali. Não, eu falei pra você jogar com responsabilidade, você não jogou porque você não quis, a culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é minha, eu dou pra quem eu quiser. Mas tem uma coisa que essas pessoas ricas não entendem, ou algumas não querem entender, algumas vieram da pobreza, outras nunca vieram da pobreza, é que o pobre, ele sempre tem necessidades. Você tem necessidades que são básicas, necessidades urgentes, necessidades que são luxo, então você vai querer, né? Sempre alguma coisa. Tipo, você quer um tênis, você quer fazer um exame, você quer comer um dogão, você quer alguma coisa que você quer. E aí quando você vê uma pessoa que você segue há anos falando pra você, joga, tá tudo bem você colocar 10 reais aqui, você pode multiplicar e fazer virar 200. E você fala, pô, se eu fizer 200 reais, eu consigo abastecer meu carro, eu consigo levar a minha namorada pra comer um lanche, tomar um sorvete, eu consigo... Aí você vai lá e coloca seus 10 reais. E aí, você perde seus 10 reais. E aí, você coloca mais 10 reais pra recuperar os seus outros 10 reais. E aí, você tá 20 negativo. E aí, você coloca mais... E aí, vira um ciclo que não para nunca. Isso acontece com muita gente. Você não precisa se esforçar pra você buscar relatos de pessoas que passaram pela bet, tiveram a sua vida destruída. Você pode ir em qualquer plataforma. TikTok, Instagram, YouTube. Comentários de vídeos... né, de pessoas que perderam tudo que construíram durante uma vida inteira nas bets. E é justamente o que essas pessoas que indicam fazem com as outras, né? É simplesmente você divulgar uma plataforma e lavar as mãos, porque as pessoas vão fazer. Tipo, o governo, ele legalizou, então tá tudo ok, né? Só porque é legal não quer dizer que é moral, né? São coisas diferentes. Isso nunca é só sobre falta de controle. A neurociência, inclusive, explica que tem algumas pessoas, sim, que têm uma predisposição maior para se viciar. Se viciar em quê? Em droga, cigarro, ilícitos, pornografia, bets. O cérebro humano, ele responde muito bem a essa recompensa rápida. E a bet, ela foi minimamente construída para isso. A dopamina, a luz, a quase vitória. É como se você tivesse um cassino, literalmente, 24 horas por dia no seu bolso. Eu vivi muito isso porque durante muito tempo eu me dediquei ao day trade. E uma época, se você não sabe o que é day trade, são operações de compra e venda de um dia, assim, no mercado financeiro. E eu estudei muito sobre isso durante muito tempo. Durante um tempo eu operava opções binárias que, assim, não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas pra mim aquilo ali era operações no mercado financeiro. E eu passei alguns anos com isso. E nesse tempo, há muitos anos atrás, eu vi muita gente vendendo tudo de dentro de casa para colocar o dinheiro lá em opções binárias. E opções binárias era basicamente isso. Você entrava ali com uma compra, uma venda, era um clique, aí ou você ganhava, tipo, 95% do dinheiro que você tinha colocado, ou você perdia. E aí tinha aquelas pessoas que ganhavam muito dinheiro, vendendo uma estratégia mirabolante para você ganhar muito dinheiro também. E lá no fundo tinha muita gente perdendo, porque ali era a gente contra a máquina, então a máquina ia sempre ganhar. A bet é a mesma coisa. É um sistema que funciona para eles, você pode ter certeza, porque além de pagar todos esses influenciadores, todos esses times de futebol, todas essas grandes mídias, eles também precisam ter lucro. E não é pouco lucro. E quem tá pagando isso? É a galera de cá. E você pode ter certeza que é a galera pobre, que tá torrando ali uma casa que pagou a vida inteira, o salário do mês
dela, do marido, da mãe, empréstimo, para fazer essa roda girar, basicamente. E aqui entra uma pergunta muito importante. Como que seria hoje para bloquear essas bets aqui no Brasil se elas financiam quase todo tipo de entretenimento? Imagina o tanto de resistência que não ia ter. É lógico que essa resistência, esse bloqueio, ia ter que vir lá do Estado, né? Do mesmo jeito que eles regularizaram, eles tinham que ir lá e regularizar, sei lá, anúncios. É igual fizeram com o cigarro, basicamente. Eu acho que aí já ia travar muita coisa, né? Fazer com que as pessoas parem de falar como se fosse uma coisa qualquer e não um cassino no bolso, ali, 24 horas por dia. Eu, sinceramente, eu não acredito que essa regulação vem assim tão cedo, porque ela financia as grandes mídias aqui do Brasil, financia os esportes, financia muita coisa. Se você pensar de uma forma de muita gente grandona pra barrar isso aí, porque quer o dinheiro, porque quer os benefícios, é muita gente ali pra colocar, construir um muro de Berlim ali pra que não regularize essas bets de uma forma como foi com o cigarro. Talvez esse dia chegue, eu acho que provavelmente vai chegar. Vai chegar agora? Acredito que não. Mas que a Anitta trouxe um debate muito importante, principalmente por ela ser uma pessoa muito importante, né? Ela tem ali mais de 60 milhões de seguidores, ela trouxe sim, né? Essa visibilidade, vamos acordar para a vida, sabe? Isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. Ah, é legal, mas não é moral, são coisas diferentes. Você está induzindo as pessoas que te seguem, você está induzindo as pessoas a gastarem o seu dinheiro em busca de ganhar dinheiro, em busca de sair da pobreza, de sair de um serviço ruim, de sair de uma situação econômica ruim, achando que vão resolver o problema econômico da sua vida jogando nas bets. E não vão. Sabe? Não é como se tivesse uma hipótese. Tem aquele perde-ganha, que nesse perde-ganha. Algumas pessoas conseguem sair no positivo? Tem, porque se eles não pagarem, a pessoa não se vicia, sabe? É tipo relacionamento amoroso, não é só porrada. Não, é porrada e bomba de amor. Entendeu? Tem os dois lados, porque assim a pessoa fica viciada nesse ciclo de altos e baixos, dopamina. Você tá muito triste, você acha que você vai recuperar, e aí você vai lá e ganha, e aí você se sente muito bom, muito massa, não sei o que, aí você perde, entra ali naquela tristeza, não, mas eu vou recuperar, vai lá, põe mais dinheiro, ganha, perde, enfim. É meio que o relacionamento abusivo. Esse misto de sensações de eu tô no fundo do poço e eu tô lá no ápice do amor eterno, que faz você viciar, não é à toa que você vicia. E as bets, elas foram desenvolvidas justamente para isso. Cada passo ali dentro é pensado para você entrar e ficar. As redes sociais hoje, elas fazem isso com a gente. O que elas fazem? Elas veem o que você assiste, mandam mais daquilo, então quer dizer, os vídeos que mais viralizam são os vídeos que tiveram um potencial maior de reter as pessoas dentro da plataforma, porque a ideia do YouTube, do Instagram, ou seja, qualquer outra plataforma, é manter as pessoas ali dentro, então elas vão dar mais do que você assiste e vão dar as pessoas mais hypadas, as pessoas que as pessoas mais gostam de assistir, para que você fique lá dentro, consuma conteúdo, consuma publicidade, faça a roda girar. E outra coisa muito importante, que tem inclusive investigações rolando em relação a isso, é que algumas bets, elas podem ter ligação com o PCC. Então, além da problemática do grande bueiro que é esse rolê da bet, ainda tem essa coisa de eles estarem usando essa jogatina para conseguir lavar dinheiro do crime. E eu sei que quando a gente pensa em lavagem do crime, a gente pensa, tá lavando dinheiro, não quer pagar imposto pro governo, o governo é corrupto mesmo. Eu acho que muita gente pode pensar isso, mas quando a gente pensa em lavagem do dinheiro do crime, a gente tá literalmente falando em lavar dinheiro que tá sujo de sangue. Dinheiro que vem recheado de violência, destruição de famílias. Dinheiro que literalmente destruiu vidas e tá tentando voltar para a economia de uma forma limpa, de uma forma legal. Então não, nunca vai ser sobre a pessoa faz o que quer fazer. A gente já entendeu, e não é de hoje, que a publicidade, ela tem a capacidade de alterar o comportamento de um indivíduo. A pergunta é, quando é que a sociedade vai parar de tratar a bet como um joguinho e começar a tratar como que ela é, uma droga? Tanto quanto as que são muito perigosas, que estão na nossa sociedade de uma forma lícita, quanto as ilícitas. Porque a gente tem as drogas legalizadas, que são o cigarro, a bebida alcoólica, elas estão lícitas, estão por aí. Qualquer lugar que você vai, você compra álcool, você compra cigarro. Mas é legal? É. É moral? Faz bem para sua saúde? Faz bem para sua família? Faz bem para sua parte econômica?
É uma coisa a se ponderar, né? E aí, quando você tem diversos influenciadores te incentivando a beber, a fumar, isso fica muito pior na sociedade. É por isso que toda essa publicidade em relação à bebida e o cigarro, que são drogas listas pelo governo, caíram, né? Para que esse incentivo para que a população use essas bebidas alcoólicas, esse cigarro, caia drasticamente, né? Para que você não incentive uma população falando que isso é normal, que isso é legal, porque não é. Hoje a Bet, ela não vende um jogo, ela vende esperança. E esperança é uma coisa muito, muito problemática de se explorar em pessoas que estão vulneráveis emocionalmente, financeiramente. A Anitta trouxe um debate que é muito válido, eu trouxe aqui meus 2 centavos. Eu sou uma pequena influenciadora hoje, mas eu acho que é válido. Cada pessoa que fala sobre isso talvez consiga atingir 1, 2 pessoas. E quem sabe a gente não consiga uma hora chegar lá no Senado para criar leis que burlem essa publicidade alarmante que a gente vive hoje. Esse bombardeio de publicidade de bet que é tão perigosa para as famílias, para as pessoas, para a sociedade. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.